Bom, inicialmente eu cumprimento a todos vocês. É uma grande alegria estar novamente na Fundação. Vejo muitas faces aqui que são amigos, conhecidos de muitos anos. Gostaria de nominá-los, mas vou privilegiar o uso dos meus 15 minutos, né, nessa exposição. Mas quero transmitir inicialmente a todos vocês o meu abraço mais fraterno, os meus cumprimentos. Agradeço a Fundação, na pessoa do colega, do sociólogo Sérgio Fausto. Me sinto extremamente honrado de compartilhar nessa mesa de debates com colegas que têm uma experiência pessoal tão rica e irão discorrer sobre temas de alta relevância para aquele setor que é, provavelmente hoje, o coração da economia brasileira, que é exatamente a agricultura empresarial do nosso país. O meu comentário será sobre uma pequena parte desse setor, que é a pesquisa agrícola, sobre a qual eu também não vou poder entrar em detalhes muito específicos, né? E com um olhar interno, ou seja, esses comentários eles são vistos para o caso brasileiro, né? Isso, na parte final, uma pessoa que eu admiro profundamente, que tem uma experiência como talvez nenhum brasileiro tenha, em termos internacionais, que é o Marcos Jean, que ele vai trazer isso para o mundo, né? E aí eu espero que possa haver um complemento adequado a esse tema. A minha exposição ela é dividida rapidamente em 3 partes. Eu vou falar sobre um aspecto do passado, que, de certa forma, ainda orienta muito mentalidades, instituições. Depois vou fazer um comentário sobre certos detalhes de transformação que todos nós sabemos, mas talvez a gente não reflita suficientemente no nosso país. E, finalmente, na parte final, eu comento sobre 5 temas, também muito rapidamente, que eu acho que são relevantes, né, para os nossos dias e sobre os quais nós deveríamos estar debatendo nas instituições, nas universidades, etc. O primeiro deles é um comentário sobre o passado, né? E eu creio que nós precisamos fazer um esforço muito grande de explicar esse período de 50 anos, aproximadamente, onde essas transformações ocorreram. Mas eu chamo a atenção de que a década-chave, que nós deveríamos ter um conhecimento muito aprofundado, é a década dos anos 90. Por quê? Nos anos 90, por várias razões, que depois nós poderíamos voltar no nosso debate, emerge no Brasil, na economia brasileira, um novo padrão de acumulação envolvendo as atividades agropecuárias, né? E esse novo padrão de acumulação, ele vai reconfigurando, principalmente, a produção, mas não apenas isso, vai reconfigurando radicalmente o que a gente chamaria também de vida social rural. E, do ponto de vista desse foco, que é a pesquisa agrícola, eu gostaria de chamar a atenção que esse passado ele deixa ainda um legado, né? E esse legado que nós precisamos considerar. Por exemplo, no passado era possível nós analisarmos, entendermos as coisas que ocorriam no mundo rural sem que existissem determinantes definitivos, categóricos, imperativos, né? A gente podia olhar as coisas mais do ponto de vista agronômico, do ponto de vista puramente tecnológico, e não era necessário ter uma compreensão abrangente do todo, que seria, portanto, a economia agropecuária. Ou seja, 2, nós podíamos perceber as coisas regionalmente, setorialmente, isso muitas vezes era suficiente. Nós podíamos analisar a cafeicultura em São Paulo, ponto, e ignorar o restante, né? Nós podíamos analisar a emergência da cana-de-açúcar também nesse estado, e o resto não precisava ser considerado, né? Isso bastava. Nós entendíamos os processos econômicos, sociais, tecnológicos, etc., a partir disso. E como todos nós sabemos, principalmente aqueles que têm cabelos brancos, né, a ação governamental naquele período passado, ela foi decisiva, ela foi fundamental e ela foi suficiente para dar partida, para ativar um processo de modernização. E assim as coisas começaram a se transformar, né? É como se um processo de mudança radical de uma atividade que ainda era muito atrasada, ainda era muito primitiva, as facetas contratualistas da economia agropecuária brasileira, lá nos anos 70, elas eram realmente de um passado distante, precisavam ser modificadas, e esse processo de mudança foi ativado,
a partir daquela década em diante, não é? E foi isso que permitiu, portanto, que nós observássemos grandes transformações no nosso país, né? Apenas a título de exemplo, né, se nós olharmos, por exemplo, os processos de mecanização, né, nós vamos ver que lá no passado nós tínhamos algumas manchas em São Paulo e alguns pontinhos no Rio Grande do Sul para falar de mecanização, implementos agrícolas, processos mecanizados, etc., né, o que é muito diferente dos nossos dias. E nós tivemos, na nossa história rural, esse processo impressionante que foi o nascimento e a expansão da soja, né, como um cultivo extremamente dinâmico da nossa economia agropecuária e que tomou conta do país nesses últimos 50 anos. Né? A soja hoje ela só não é plantada onde não tem água. Se tem água, o solo não é problema, e a soja vai chegando, né, com aqueles que querem plantar esse cultivo. Outra mudança que eu acho talvez a mais impressionante, né, principalmente que, como eu já tenho uma certa idade, posso olhar para o passado e lembrar como eram as coisas do nosso país então, eu acho muito impressionante que a gente veja o mapa do Brasil e veja essa área do seu interior, que, se nós lembrarmos bem, 30, 40 anos atrás, nós diríamos, esse é o Brasil profundo, esse é o Brasil remoto, esse é o Brasil que não tem nada, esse é o Brasil que não serve para nada, que era aquela região central ali do nosso país. O que tem lá? Ah, tem comunidades indígenas, tem alguns povoados, né? E lá não se planta nada, não tem coisa nenhuma, tem a pecuária extensiva, tem uns boizinhos espalhados aqui e acolá, etc. E essa região hoje é uma região que está emergindo como talvez uma das mais importantes regiões agrícolas do mundo, realmente, né? É o que eu chamo de o nosso novo arco produtivo, né? Essa região que vai, digamos assim, do oeste da Bahia, entra por Goiás, Tocantins, chega lá no Mato Grosso, já vai até Rondônia, lá do outro lado, né? Uma região, portanto, que trouxe um processo de produção de riqueza que é espetacular. Aí nós chegamos no presente, né? E no presente, a partir dessa revolução, que é principalmente econômica e produtiva, e eu não vou ter tempo, obviamente, de falar de implicações sociais, culturais e tudo mais, eu acho que existem algumas coisas que precisariam ser salientadas, né? A primeira delas é que nós não estamos ainda conseguindo fazer ou produzir uma compreensão sobre o todo, né? O todo que eu digo aqui é a economia agropecuária brasileira. Mais do que isso, como o Marcos vai falar, suas implicações internacionais, né, porque esse é um setor que se globalizou, etc. Esse esforço precisa ser feito, né? A economia agropecuária brasileira, para manter a sua competitividade, a sua eficiência, ela precisa ter essa compreensão, inclusive para que a gente possa definir de uma maneira muito mais precisa a ação governamental, né, as diferentes políticas para o setor, etc. E isso tem implicações no campo da pesquisa, que é o meu foco principal nessa manhã, né? Infelizmente, a pesquisa pública estatal, ela se manteve ainda muito fortemente presa ao passado. Ela se organiza muito como ela se organizava lá no início, né? Dentro de uma lógica que não serve mais ao que é a economia agropecuária brasileira. Esse é um impasse, esse é o grande desafio dessa empresa pública estatal, seja a empresa nacional, que nesse caso é a Embrapa, seja as organizações estaduais de pesquisa agrícola, né? Há todo um esforço, que eu não vou negar nunca, né? Mas esse esforço ainda tem se mantido de uma maneira insuficiente para dar conta desses desafios. Ao mesmo tempo que cresce um competidor, e esse competidor é uma pesquisa tecnológica privada, ou inovações que são propostas por firmas, empresas, etc. Por quê? Porque a agropecuária ela se transformou numa verdadeira máquina de produzir riqueza. E o exemplo que eu trago, vou usar isso aqui. O exemplo que eu trago é exatamente essa região do oeste da Bahia, né? Porque vocês podem ver, o que está em azul lá em cima é o município de Luiz Eduardo Magalhães, portanto, isso aqui é a oeste do Rio São Francisco, na parte mais do lado à esquerda, né? Vocês vão ter, se não me engano, Goiás ou Tocantins, não lembro bem. As manchas em vermelho são soja, e se vocês olharem bem, vai existir apenas um pontinho lá em cima, que são os pivôs. Se vocês olharem bem esse mapa, desculpe, aqui à direita, né? São os pivôs lá na direita, os pivôs de irrigação, são os únicos que tem nesse
nesse perímetro em 1990. Aí vocês dão um salto para 2015, vejam bem o que aconteceu, né? É a mesma região agora tomada pela soja e tomada por investimentos caríssimos, que são pivôs de irrigação em tudo quanto é lugar, né? Quer dizer, se a gente pega um perímetro desse, a gente vê, portanto, qual é a densidade monetária nesse lugar da Bahia, onde hoje é um lugar muito dinâmico em termos de produção, né? E, obviamente, complexidade, organização, né? Quer dizer, aqui é um novo mundo completamente diferente, né? E aí eu vou para a parte final dos meus últimos 5 minutos. Eu quero só mencionar 5 temas, né, que eu acho que são temas que implicam para a pesquisa agrícola, mas também implicam para todos nós que temos interesse em entender esse novo mundo rural, esse admirável mundo rural que está nascendo. O primeiro deles é o que eu chamaria de heterogeneidade. Aí eu vou mostrar 2 mapas do Brasil. O primeiro deles fala de população rural. Então, quanto mais azul ali, porque tem mais população rural. Quanto mais branco, é porque tem menos gente no campo, né? E eu desenvolvi essa ideia de que o Brasil está desenvolvendo 4 grandes elipses, né? Uma delas cada vez mais congelada e com dificuldades de fazer expansão da produção agrícola, que é o norte. A outra que é o nordeste mais pobre, mais do semiárido, etc., né? Que é um grande dilema. Essa elipse central é a elipse onde cada vez mais há a predominância da agricultura de larga escala, desde Rondônia até as regiões antigas aqui de Minas, Espírito Santo, Rio, São Paulo, etc., né? Essa é a grande região, digamos assim, de produção agrícola do Brasil, e os 3 estados do Sul. Os 3 estados do Sul, por razões históricas de colonização, é onde provavelmente nós vamos manter por mais tempo uma agricultura de menor porte econômico, né? De menor tamanho, que a gente passou a chamar no Brasil de agricultura familiar. E se vocês olharem por um outro indicador, que não é mais a participação da população rural, essas elipses vão se confirmar, né? Aqui o que nós temos são simplesmente indicadores a partir dos laços de parentesco com o produtor, ou seja, onde é mais vermelho é porque nós temos mais família e membros da família. E onde tem menos, que é novamente a elipse central, são formas de ocupação que não têm relacionamento com o produtor, ou seja, nós teríamos aqui, por exemplo, mais assalariados, nesse caso, indicando, portanto, uma agricultura mais empresarial, né? Então, esse é o primeiro fator que eu acho que nós deveríamos também aprofundar o nosso conhecimento, a nossa discussão, que é essa heterogeneidade estrutural. Os 3 seguintes, né, são esses que estão listados aí. Nós temos hoje uma economia, uma parte da nossa economia, que é a agropecuária, que é cada vez mais movida por uma lógica de alta densidade monetária e uma gestão cada vez mais difícil de ser feita, porque ela é marcada pela complexidade. Isso significa, portanto, que a grande parte dos produtores rurais, o termo é esse, estão condenados. E estão condenados porque não têm condições de lidar com esse novo mundo da complexidade e da densidade financeira, né? A gente nunca deve esquecer que 30% dos produtores responsáveis por estabelecimentos rurais no Brasil são analfabetos. E pensem, portanto, 30% de produtores analfabetos enfrentando esse novo mundo. Aqui não existe milagre, né? Aqui as regras do regime econômico deverão prevalecer. Terceiro, o binômio inovações mais tecnologia, ele conduz as tendências econômicas de concentração da riqueza. E aí deixa uma pergunta, e a pesquisa pública? Como que ela vai construir uma agenda que é uma agenda cada vez mais marcada pela concentração da riqueza e a predominância da agricultura de larga escala, né? Essa é uma pergunta que eu faço sempre para os meus colegas da Embrapa. Escuta, nós somos sustentados pela sociedade como um todo, e nós vamos agir como pesquisadores para um pequeno segmento de produtores rurais. Como é que nós vamos explicar isso para a sociedade? Qual vai ser a legitimidade política da Embrapa em vista dessa simetria? Quem nos sustenta, para quem nós trabalhamos, né? E quarto, é cada vez mais evidente, portanto, à luz dessas transformações, um desafio, primeiro, de investimento e, segundo, de financiamento da agricultura, né? Esses são dilemas que estão cada vez mais presentes. E aí eu concluo no meu último minuto, deixando de lado aqui esse gráfico que acho que todos vocês conhecem, né, que é um salto da produtividade total de fatores dos anos mais recentes,
mostrando, portanto, como que essa economia realmente está num patamar de modernização impressionante. Mas aí eu termino exatamente com esse desafio principal, né? Quer dizer, o que eu acho que hoje se apresenta claramente para a economia agropecuária brasileira, primeiro é garantir mercados, ou talvez até ampliar os mercados, e, portanto, isso necessariamente significa para esse setor mais abertura, mais globalização, né? A globalização ela não é ruim de forma alguma para a agropecuária brasileira. Agora, implicando necessariamente que nós vamos precisar ter muito melhor governança, muito melhor eficiência na organização do setor como um todo, suas cadeias produtivas, etc. E aí, concluindo, isso traz à luz um desafio político. E esse desafio político é exatamente um debate com a sociedade brasileira. Por quê? Porque a agropecuária cada vez mais concentra riqueza, cada vez mais ela exclui produtores rurais, ela diminui formas de ocupação no campo, etc. Ou seja, do ponto de vista estritamente social, alguém poderia ser muito crítico do padrão de desenvolvimento agropecuário que nós temos, né? Exceto se nós discutirmos mais abrangentemente e nós concluirmos que os benefícios gerais para a sociedade brasileira, eles são muito maiores do que os custos sociais do que está acontecendo no campo brasileiro, né? Ou seja, a modernização da economia agropecuária brasileira, por exemplo, ela tem criado muito mais emprego no setor serviços ligados à agropecuário, na agroindústria ligada à agropecuária, etc. Ou seja, quando você olha os indicadores como um todos, em termos de receitas, em termos de emprego, em termos de produção de riqueza, etc., quando você vê abrangentemente esse processo de transformação, para a sociedade brasileira como um todo, é um ganho espetacular, do qual nós não podemos abrir mão. Ou seja, nós não podemos, nesse caso, essa é a minha conclusão, nós não podemos, portanto, ficar numa análise que é uma análise puramente restrita ao mundo rural, à produção agropecuária, etc. Porque aí, claro, nós vamos sempre ter certos elementos que são elementos mais negativos, principalmente do ponto de vista social, embora não do ponto de vista econômico, tecnológico e produtivo, né? Então, essas são algumas primeiras considerações, passando um minuto, que eu deixo aí para o nosso debate. Muito obrigado.